Olha o contra-ataque. Richard Franco, na frente pro Muriqui. Ele tá no mano a mano contra o Gil. Virou pela esquerda, Pablo Roberto bateu de primeira. Cássio espalmou, olha a sobra de Franco! Gol! Richard Franco abre o placar para o Clube do Remo, para a festa do torcedor azulino no Mangueirão. Com 13 minutos do primeiro tempo, um contra-ataque muito bem feito pelo time. Ícaro, Anderson Uchoa. O Corinthians adianta as peças, tenta pressionar a saída do Remo, forçar o erro. O Remo consegue passar nesse primeiro momento e aí fica com o campo aberto para atacar. Pedro Vitor já bota o Muriqui para correr. Ele acelera contra o Bruno Mendes, vai passar o Leonan. Muriqui tenta o lance individual, já escapou do Bruno Mendes, clareou, atravessou para quem? Passou pelo Galdesani. Chega nela o Lucas Mendes com chance para o cruzamento, vem o levantamento, Muriqui! Faz o segundo gol do Clube do Remo. O Corinthians adianta as peças, marca a saída de bola. O Remo consegue passar na primeira linha de marcação e aí fica com o campo para jogar. O Muriqui recebe pela esquerda, entorta o Bruno Mendes. Atravessa a bola, ela passa pelo Galdesani. Chega no Lucas Mendes, que domina, ajeita, cruza. O Muriqui fecha na pequena área, se atira para... Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comment. Sport Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Voltando para falar do Corinthians, hein? Que vergonha, o Corinthians perdendo do Remo. O Corinthians não jogou nada, poupou os titulares. Foi com o Yuri Alberto somente titular, ele e o Cássio. Foi com um time alternativo e acabou perdendo do Remo, hein? Nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouco nós vamos ouvir a coletiva do Lázaro. O que acontece, hein? Aí, Alessandro, o Corinthians tem elenco mesmo? Você tem certeza para disputar e brigar por títulos? Comentem aí, torcedor. Comenta aí, gente. Eu acho que não tem. Porque se você não tem Roger Guedes, que não joga e faz uma falta danada, como fez hoje, tomando um sufoco da equipe do Remo, o Remo jogando e criando chances e perdendo gols, e o Corinthians não atacou a equipe do Remo, deixou o Remo dominar o jogo e, consequência disso, tomou 2 gols. Um não foi falha do Cássio, foi falha da defesa que não acompanhou o cara. O Cássio espalmou no pé do cara, mas tinha que ter alguém ali. E não tinha. Jogou com Bruno Mendes e Gil. Não tinha ninguém na cobertura. O Cássio falhou? Falhou sim. Mas a defesa também falhou. Então é o seguinte. O Corinthians poderia ter levado uma goleada da equipe do Remo hoje. Porque não jogaram nada. Jogadorzada, tem que se ligar. Corinthians é Corinthians. Vocês tiveram uma oportunidade hoje. E não aproveitaram. O time não criou nada. Não ameaçou o gol do Remo. O goleiro do Remo hoje praticamente não trabalhou. Acho que 1 ou 2 chances, no mais só deu Remo. E o Corinthians poderia ter sido goleado. Perde de 2-0, tem um jogo de volta? Tem, mas que sirva de lição. Porque já houve isso antigamente na Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu reverter. Mas jogando em Itaquera, o Corinthians pode reverter? Pode. Só que do outro lado tem um adversário que realmente não existe mais bobo no futebol. Uma equipe hoje que mostrou para o Corinthians que, apesar de estar em outra divisão, mostrou que, consequentemente, divisão não fala nada, que vale futebol. E que não houve hoje, não teve reação. Um time morto, morno. Pedrinho, você entrou hoje, não vou te criticar, mas era uma partida que você poderia ter mostrado um pouco mais. E o Roberto, sozinho também não dá, né, Roberto? Mas você também poderia ter mostrado. Onde já sentiu falta do Roger Guedes. Ô Lázaro,
Vamos ser sinceros. Você poderia ter mexido no segundo tempo e você não mexeu, Lázaro. Você deixou essa equipe reserva jogando, sendo que você poderia ter colocado, feito substituições. Você adota o sistema com 3 volantes. Eu não sei por que desse sistema. Eu acho que você tem que rever essa questão e dar uma chance para o Matheus Araújo jogar. Ter uma sequência de jogo. Já que o Corinthians não tem o Renato Augusto, o Corinthians precisa de um meia. E não de jogar com 2 volantes. Ele precisa jogar com Matheus Araújo, Paulinho e o Cantillo. Aí sim, agora você jogar com Maicon, Cantillo e Rony, você quebra o time. Vamos ser sinceros. Vamos conversar com o Neto. Neto, tudo bem? Boa noite. Gostou do Corinthians hoje? O que fazer com o Corinthians? E é possível reverter o jogo de volta? Boa noite a todos. Eu achei o seguinte, o Corinthians hoje não fez nada, diga-se de passagem. Ô Lázaro, você escalou mal o time. Você escala o time com 3 volantes, diga-se de passagem. Deu certo contra o Liverpool, mas não deu certo hoje. Então é o seguinte, o Corinthians precisa contratar. Alessandro, o Corinthians não briga por nada esse ano. Se não trouxer um camisa 10 para ser reserva do Renato Augusto ou mesmo titular, o Corinthians não vai ganhar nada. É terceiro ou quarto no Brasileiro. Na Copa do Brasil não sei se passa. Olho no Remo, que mostrou um futebol que poderia ter goleado o Corinthians hoje. Os jogadores do Corinthians estavam mortos. Não conseguiram agredir a equipe do Remo. Não lembro de um chute do Corinthians. Eu só lembro do Remo. O Cássio falhou realmente no gol, mas não tinha nenhuma cobertura ali, diga-se de passagem, e o Corinthians podia ter sido goleado. Então é o seguinte, que sirva de lição. E se não contratar jogador, pelo menos mais um meio centroavante, o Corinthians não vai chegar a lugar nenhum. Nem na Libertadores, no Brasileiro já não sei que chega. E outra coisa, nem na Copa do Brasil. Abre o olho, Corinthians. Abre o olho, Alessandro. Com certeza. Vamos ver a coletiva do Lázaro. Vamos ver o que o Lázaro falou após a derrota do Corinthians. Infelizmente não vamos ter a coletiva do Lázaro. Mas, ô Lázaro, você mexeu muito mal, hein? Você escalou muito mal o time. Eu acho o seguinte, o jogador tem que pensar o seguinte, o brasileiro é domingo. Agora, hoje é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem um prêmio muito importante. O Corinthians vai ter que fazer 3 gols jogando em casa. Mesmo que vença, não é fácil. A equipe do Remo mostrou hoje que era para ter sido mais. Se eles tivessem calibrado o pé, era para ter sido 3, 4, 5. O Corinthians não deu um chute no gol. O Corinthians hoje jogou, parecia que estava com o pé arranhado, entendeu? Então, assim, precisa melhorar muito se quiser se classificar, se quiser ganhar alguma coisa. Alessandro, com esse elenco, Alessandro, vocês não vão brigar por nada. Essa é a minha opinião. Se você traz um meia e traz um atacante, que é para ter opção de elenco, que o Corinthians precisa ter, se vocês dizem que não tem condições, no ano passado, 2021, vocês trouxeram o Roger Guedes, mesmo sem condição, e o Corinthians melhorou. Então é o seguinte, o Corinthians não pode só depender de Roger Guedes, e só de Yuri Alberto, e só de Renato Augusto. O Corinthians precisa de peças, e isso é importante. Se quiser chegar a algum lugar, caso não tenha, vai ser muito difícil. O Renato Augusto machucado, o Corinthians não tem um jogador para essa posição. Se você vai gastar 30 milhões no Terans, você vai gastar num jogador que vai compensar no futuro, porque ele é novo ainda e ele está jogando demais. O Corinthians precisa de um jogador como ele, um camisa 10, um cérebro. Agora, se você paga 800 mil para o Júnior Moraes e 800 mil para o Luan, por que você não pode contratar um jogador desse e pagar 700 mil para ele? Ele vai valer a pena. Agora, contratar Luan e Júnior Moraes, brincadeira, né? Então é o seguinte, já dispensaria esses 2 caras e com esse dinheiro você traria ele. E você traria o Roberto Firmino, que cairia muito bem com a camisa do Corinthians. Essa é a minha opinião. Eu não sei a do Neto. Neto, para terminar, o que você acha em relação ao Corinthians hoje? Acha que o Corinthians precisa melhorar muito e acha que o Corinthians pode se classificar na Copa do Brasil? Ou você acha que vai ser difícil? Eu acho que vai ser o que o Corinthians precisa melhorar muito. Com relação a trazer jogador, precisa realmente trazer, porque com esse elenco não briga por nada, diga-se de passagem. Não tem peça de reposição. O que se mostrou hoje, uma equipe morta em campo. O Remo poderia ter feito 3, 4, 5 com facilidade, entendeu? Então é o seguinte, o Corinthians teve sorte. Agora, o Alessandro acha que o Corinthians briga por título. Briga qual é o título que o Corinthians briga? Não jogaram nada contra o Remo. Tiveram sorte que os caras do Remo errou o gol, hein? Que era para ter sido 3, 4, 5 facilmente, hein? O Cássio
não pode espalmar no pé, né? Mas tinha que ter um zagueiro acompanhando. Então é o seguinte, se você dispensa o Luan e o Júnior Moraes, você rescinde antes de terminar o contrato com esses dois jogadores, libera eles, que são dois mortos, já sobra dinheiro para você trazer jogador. Se não trouxer alterantes, tudo bem, mas traz outro jogador. O Corinthians precisa trazer um meia, diga-se de passagem, e um centroavante, porque só o Roberto e o Roger Guedes não vai adiantar. Então é o seguinte, o Roberto Firmino está acabando o contrato dele no Liverpool. O que você está esperando, Duílio, para ligar para ele? Liga agora, ó. Liga agora, diga-se de passagem. Liga para ele, ó. Liga e fala assim, ó. Roberto, ô Firmino, vem pro Corinthians, vem para cá, vem ser feliz, vem jogar no Corinthians, que você vai ser muito bem-vindo. Pronto, o cara é corintiano. E aí vai dar certo. O Corinthians vai arrebentar a boca do balão. Essa é a minha opinião. Com certeza. E aí, gente, comentem aí. Vocês acham que o Corinthians reverte a partida contra o Remo no jogo de volta na Arena Corinthians? Eu acho que sim. Mas ficou difícil, né? Fazer 3 gols, não vai poder tomar nenhum. Ou 2 para levar para os pênaltis. Para mim, hoje, o Corinthians foi muito mal. E aí, vocês comentem o que vocês acharam que o Corinthians precisa melhorar. Deixa um like, comentem e até amanhã.